Bem, vamos lá. Boa noite. Boa noite a todos aqui presentes, boa noite a todos que estão nos acompanhando, né? Achei até que nossa casa hoje está um pouquinho mais vazia de encarnados. Por causa do frio, eu acho que eu vim preparada para o frio lá do sul, mas até que bom, graças a Deus, todos por aqui, e mais alguns daqueles que a gente também ainda, eu não tenho essa capacidade de ver. E bem-vindos também aos nossos amigos online. Bem-vindos a todos. Eu sou Doriane, sou trabalhadora da casa. Eu trabalho no grupo de autoconhecimento de sábados à tarde. Bom, esse mês a casa tem como tema gerador a casa espírita, o lar e o centro, né? E aí a gente relembra, não é, quais são as nossas atividades. A maioria dos nossos grupos de estudo estão retornando a partir da próxima semana, inclusive a evangelização, que está funcionando nesse segundo semestre, nos domingos à noite, no mesmo horário da doutrinária. Na segunda-feira, nós temos o encontro com o Evangelho, a partir das 19h30. Na terça, o estudo do Livro dos Espíritos online. E na quarta, a doutrinária, né, que ela é restrita. E depois nós temos o ESME, né, que é o estudo das questões da espiritualidade. Bom, a macro-regional já está acontecendo e temos o congresso, né, que vai acontecer de 30 de outubro a 2 de novembro e as inscrições no site da FEB. Agora a gente, apesar do friozinho, vamos ao calor da prece, ao calor do coração humano e vamos assim conectar, né, os nossos pensamentos a Deus, a espiritualidade amiga, a todos os irmãos mentores dessa casa, para que possam, como sempre o fazem, conduzir os trabalhos da nossa casa, conduzir as nossas mentes e os nossos aprendizados, que possamos ser vigilantes nesse momento, estarmos aqui de fato e representar, falar a oração que o próprio Cristo, quando esteve aqui, né, nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoai as nossas ofensas, à medida que soubermos perdoar os nossos ofensores. E não nos deixeis cair, nem em novas, nem em velhas tentações, porque é teu o poder e a glória. Perfectíveis que somos, é sempre importante que tenhamos a consciência de estar alerta e vigilante em relação essa nossa pequenez, para que não possamos cair mais vezes nas tentações deste mundo, às vezes assim, tão convidativo, que possamos compreender a importância de seguir ao Mestre, a sua amorosidade, o passar pela porta estreita. Que Jesus nos abençoe e proteja hoje e sempre. Hoje nós teremos como palestrante nosso irmão Salles, que é trabalhador também desta casa, Raimundo Salles, e ele vai nos falar sobre o movimento espírita e os desafios da casa espírita. Hoje nós temos, né, uma palestra recheada de arte, porque além de trabalhador da casa, ele também é artista. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Com muita alegria que eu retorno aqui, apesar de ser colaborador da casa, mas o retorno nessa perspectiva aqui de falar, embora possa parecer que quem está aqui está numa dimensão, né, moral maior, mas é justamente o contrário. Quem às vezes está aqui tem uma responsabilidade contraída, né, em determinados espaços da existência, por assim dizer, do espírito. Então eu peço licença a vocês para que eu possa falar um pouco sobre o movimento espírita e os desafios
da casa espírita. E como desafio, já chegou para mim a tecnologia como desafio. E a tecnologia que vem, inclusive com inteligência artificial, que nos vem como um colaborador nessa construção, às vezes nos chega como um desafio. Embora ela venha como facilitador, mas ela veio agora como um dificultador, entre aspas, ou seja, um desafio da paciência. Como é que eu vou lidar? Como eu vou lidar com as tecnologias que foram feitas para facilitar o meu trabalho e responder às minhas velocidades? Não é isso mesmo? A tecnologia vem como um complemento e, vamos dizer assim, como uma compulsão para alimentar essa velocidade que eu me submeto. E aí, de repente, isso que eu elegi como uma compulsão, ela falha. E aí eu vou entrar em desespero e angústia, né? E aí a gente vem, aí uns entram em depressão e a gente vê esse misto de acontecimentos. Mas vamos utilizar os recursos, os artifícios, ainda dentro da tecnologia. Eu pensando, e agora vem com a experiência e a maturidade, se falhar o plano A, eu tenho um plano B, né, Luciano? Tem uma outra tecnologia aqui, e se ela falhar também vai ficar mais difícil. E tá aqui, eu separei simplesmente, não são slides, assim, com figuras, não. Eu quero não deixar vocês dormirem com a palavra hoje, não é com a... mas sim com o argumento que eu vou trazer como forma reflexiva. Então, eu só trouxe aqui, baseado numa pesquisa feita dentro de uma casa espírita. Então, eu venho com uma pesquisa, embora simples, mas com uma pergunta básica. Eu perguntei dentro da própria casa espírita quais as opiniões das pessoas para atender esses desafios do tema básico. Né, Marcinha? E aí eu fui e perguntei individualmente para 5 pessoas. Um contingente pequeno, mas muito representativo, porque eu peguei pessoas de opiniões diversas, isso aí na observação que eu faço do comportamento de uma forma natural. E as pessoas trouxeram as opiniões, porém, eu não vou trazer aqui e agora. Eu vou pedir a seu João que coloque aqui aquela música que muitos de nós já conhecemos, que dá uma definição através da canção, o que é a casa espírita. Tá aí, seu João? Hein? Ah, certo, é exatamente. Vamos ver se dá certo aqui. Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e reerguer, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho, depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e
aqui. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendente de alma, mente de serviço, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e erguer. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendente de alma, mente de serviço, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus. Nossa casa, pronto. Hospital de almas, né? Então a gente traz aí uma canção que a gente... Nossa, vocês já ouviram aquela música, né? Quando toca essa musiquinha, gente, que música maravilhosa, etc. Aí a gente faz as reflexões que chegam nessa música. Ele fala do religare, né? O caráter religioso da doutrina espírita, fala do ponto de vista filosófico, do questionamento que a gente tem que fazer, que eu particularmente, aqui é um crivo meu, eu acho que é o principal ponto da doutrina espírita, é o ponto filosófico, aquele que nos faz nos questionarmos diuturnamente. Não é? Ciência, porque é uma ciência própria para o estudo da comunicabilidade dos espíritos, sobre a pluralidade das existências, toda aquela teoria, aquele arcabouço teórico que a gente já conhece. E todos nós temos... Os que estudam, eu estou dizendo esses que estão na casa espírita. Aí a gente tem aqui o Pentateuco. 1, 2, 3, 4, 5. Está aqui. Eu já li todo o Pentateuco. Isso aqui é uma forma simbólica. Eu já li o meu Pentateuco. Eu agora já li. Eu vou pedir licença a vocês e vou colocar na minha gaveta aqui. Também simbólico. Pronto. Eu peguei a teoria da doutrina espírita, coloquei na minha gaveta dos meus ácaros, que me trazem as minhas alergias e me afastam nesse movimento de doenças das minhas alegrias. Alergias, alegrias. E a teoria ficou toda ali. O que a gente ouve na canção é um convite impostergável de trazer o arcabouço teórico para o conteúdo prático. Se eu finalizasse aqui a minha fala, Marcinha, já seria, do ponto de vista filosófico, um cardápio gigantesco para que cada um faça a sua reflexão. Mas aí eu vou para uma segunda fase para a gente entender antes das perguntas. O nosso hino, que a minha amiga já estava perguntando, não vai cantar o hino que a gente canta, o hino da casa, gente, que todo mundo canta, e numa proposta de caridade, de a gente ajudar o irmão, vocês vão ajudar o irmão Raimundo Salles a cantar, que ele tá rouco, né? Então vamos cantar o hino Fé e Luz. Quem está mais longe aí, dá para ler? Leninha lá atrás. Beleza? De mão dadas com amor, sempre juntos a Jesus, no ar, no amor, cultivando fé na estrada
acender, para todos me levar a esperança de viver. Você. Companheiros velhos, companheiros de amor, o ideal que nos conduz é o Cristo Redentor. Na estrada caminhar. Na estrada caminhar. Nossa luz vai acender para todos me levar a esperança de viver. No refrão vocês não. Companheiros velhos, companheiros de amor, o ideal que nos conduz é o Cristo Redentor. Companheiros velhos, companheiros, de amor, o ideal que nos conduz é o Cristo Redentor. Aí se a gente cantasse essa música aqui, oi? É lindo, né? Traz uma energia boa, né, pra gente. Se a gente cantasse esse hino aqui, internalizando a mensagem, a resposta da pergunta já estaria. Mãos dadas com amor, né? Sempre juntos a Jesus, sempre junto aos ensinamentos do Mestre, saindo do arcabouço teórico e trazendo a afirmativa de que ninguém vai à perfeição divina, a Deus, sem ser junto a Jesus, no arado, na simbologia do trabalho. E aí começa justamente a nossa dificuldade. Do ponto de vista da constituição da casa espírita, é preciso que a gente saia um pouco do dogmatismo que nós criamos inconscientemente no ponto de vista da comparação com outras religiões, no religare, onde as religiões encontram métodos e ferramentas para fazer com que a continuidade dos multiplicadores da mensagem que eles trazem, porque aqui a doutrina espírita ela não pode aparecer como a salvadora da humanidade. A doutrina espírita dá os caminhos para que cada um, nesse crivo que eu trago da filosofia, use a racionalidade para alcançar os seus objetivos. E aí o que é que a gente faz? A gente começa se afastando do Jesus neste caminhar evolutivo e passa a criticar. E a gente coloca jargões que, se a gente parar para refletir, a gente diz: ah, mas eu não quero quantidade, eu quero qualidade. E a gente dá salto quântico e se coloca na posição de Deus para dizer quem ou não quem tem a qualidade para estar dentro da casa espírita. E aí eu crio apartheids dentro do movimento espírita. Eu me afasto de Jesus por não entender a teoria que deve ser colocada na prática. Por que eu trago isso, gente? Porque a casa espírita, hospital de almas que a gente traz, na concepção e na resposta da própria teoria do Livro dos Espíritos, alma é o espírito encarnado. Então, se é hospital de alma, a alma, espírito encarnado, tem que estar aqui no espaço
para ser ouvido, para ser entregue a Ele esse lenço que enxuga as lágrimas nas dificuldades diuturnas. E que nós, ainda nesse processo inconsciente, passa a julgar e pormenorizar a dor do outro, a dificuldade do outro, como se eu agora trouxesse essa doutrina espírita como um afirmativo de que a gente tem que sofrer e aceitar as dores porque nós somos espíritos. Não. Se ele afirma nessa música linda que a gente elogiou e aplaudiu internamente, porque nós temos um outro dogma que a gente criou dentro da casa espírita, que quando a gente vê uma coisa linda, Márcia, não pode aplaudir. De onde vem? Se eu posso aplaudir lá fora, eu posso aplaudir lá dentro, porque senão eu estou sendo alguém lá fora e diferente da extensão que a casa espírita, nessa concepção de extensão do lar. Então a gente precisa, dentro da casa espírita, prestar atenção no que a gente teoriza e o que a gente traz para o campo da prática. Por que criar dogmas se a própria doutrina espírita diz que não tem dogma? Então, se eu estou achando aqui que a abertura da palestra da amiga foi boa, a fala de uma pessoa foi boa, e eu senti a emoção, eu traduzo na palma, que é um ato humano, singelo, lindo de aplaudir, reconhecer o outro e trazer a reciprocidade. Ele trouxe uma mensagem que me alegrou e eu aplaudo como uma retribuição da minha felicidade a ele. Então a gente precisa observar os dogmas que criamos. E por que eu falo isso, gente? Porque se é hospital de almas, as pessoas vêm à casa espírita quando elas querem. Se você está, olha que coisa interessante. Aqui, eu não vou citar, porque eu não pedi a permissão, mas aqui nesse espaço tem gente da medicina. Se a gente está com uma dor e que a gente não sustenta, a gente vai querer saber se está fazendo frio ou está chovendo para procurar o médico ou a médica. Eu saio debaixo de chuva, eu pego meu filho, boto no carro, eu vou de pé, mas eu quero tirar a dor. E quando a gente, observando agora a dor sob um outro prisma, a gente vem nesse mesmo pedestal e diz: ele não tem nada não, isso é psicológico, né? Ele não tem nada não, é psicológico, sem saber que muitas das doenças que atingem essa soma, elas partem do conteúdo emocional. Nada, é obsessão. E a gente pormenoriza a dor do outro e sai da casa espírita com esse espaço de receber. E por que, gente, que eu enfatizo nisso? Porque se a gente quer perpetuar esse espaço, nesse desafio do dinamismo do movimento espírita, a gente tem que se perguntar: onde estão os nossos substitutos? Na ausência de um dialogador, de um doutrinador, de uma assistência, de um atendimento fraterno. Porque nós estamos, eu estava agora numa palestra lá com o Moacir, no Irmão Miguel, e o pai dele disse o seguinte: é como se fosse o nascer e o pôr do sol, né? O ciclo de vida humana, viu, Marcinha? A gente vai nascendo, e aí ele disse, quando o Moacir fez 50 anos, chegou no marco e agora é ladeira abaixo. Ele, com o conteúdo prático, disse que é ladeira abaixo. Ou seja, aparecem as dores, aparecem as dificuldades, massa muscular, perda de memória, tudo vai começando assim. É verdade, esse é meu presente de aniversário, o pessoal deu risada. Então, num movimento natural do ser humano, um movimento natural, a gente começa a ter que passar o bastão. E eu pergunto: onde estão
as nossas substitutas, as pessoas que nos substituem. Será que esse processo de seleção não está esvaziando essa casa que tem a importância, do ponto de vista da cura e do tratamento do espírito, uma dimensão gigantesca? Porque a gente afirma na teoria que a gente é essa essência espiritual e a gente não se preocupa com o espaço, prolongamento do lar, de tratamento dessas dores, de escuta dessas dores, dessas falas. E hoje a gente vê e a gente sempre traz aquela afirmativa: não, mas fique tranquilo, porque aqui você não está vendo, né? Que a gente fala assim, mas né, seu João? Aqui está cheio de irmãos espirituais, a casa está cheia. Esses estão sendo assistidos. Mas a gente está trazendo um convite para o movimento espírita. Então, o movimento espírita não sou eu parado aqui nas minhas crenças e na minha casca, na minha casta, com as minhas posições. Mas é um movimento que eu preciso ir em direção do outro. Olha que coisa interessante. A doutrina espírita nos convida para ir ao outro. Por quê? Porque eu preciso acreditar que, estando caminhando com esse irmão que adquiriu a perfeição por conta das vivências palingenésicas, das reencarnações, e adquiriu a luz, aí eu me intitulo como irmão de Cristo em Deus, como Pai, mas eu não quero fazer o esforço que esse irmão fez para alcançar legitimamente essa posição, e eu me acomodo na minha posição, em passo de formiga e sem vontade. Mas aí por que eu trago essas concepções aqui? Na pesquisa, a primeira pessoa disse o seguinte: desenvolvimento de uma consciência espírita comunitária, sem fragmentos, unidade de pensamentos e sentimentos. Aí eu digo a vocês, consciência espírita comunitária, perfeito. Sem fragmentos, perfeito. Unidade de pensamentos e sentimentos. A unidade de pensamentos e sentimentos, gente, é uma busca, é um processo, mas existe uma coisa que tem que ser observada. O que é que a gente traz? Em todas as falas a gente traz a afirmativa que a caridade é essa tríade de benevolência, indulgência e perdão. Eu mesmo tenho um domínio de BIP. Toda vez que eu estiver querendo saber se eu estou no caminho certo, utilize esse BIP, esse zoado. Epa, eu estou sendo benevolente, eu estou sendo indulgente, eu estou perdoando. Quando eu uso essa indulgência, que é a minha capacidade de entender que cada um se encontra no seu degrau evolutivo, eu começo a perceber que esses pensamentos e sentimentos, eles são divergentes. Esse pensamento do Cristo é anos-luz afastados do meu enquanto ser em construção. Se eu pulo degraus para afirmar, por exemplo, que sou um cristão e não exerço isso que o Sr. João fala sempre, esse processo de autoconhecimento, ou seja, de eu identificar as minhas fragilidades, Márcia, esse passo maior do que a minha perna, eu caio. Então, o processo na casa espírita, primeiro ponto é você entender que é dinamismo, é necessidade de andar, mas que eu ainda sou alguém em construção. E que se eu dou um passo maior do que a minha perna pode alcançar, eu caio e me machuco.
Para eu me afastar dessa dor, para eu não estar em contato com essa dor, eu preciso respeitar os meus limites. Então, é sempre numa ótica de equilíbrio. Não é a inércia, mas também não é o passo gigantesco, querendo ser o Cristo sem as ações do Cristo. Quando Kardec indaga aos espíritos sobre o processo evolucional, Márcia, os espíritos evoluem sempre. Em suas múltiplas existências corpóreas podem estacionar, mas nunca eles regridem. Dependem do esforço que façam para se melhorar. As relações dos espíritos com os homens são constantes e sempre existiram. E nos vai-vem das vidas sempre se repetiram. Os espíritos nos atraem para o bem na ação, convidam-nos aos ensinamentos da vida e nos ajudam a nos afastar do mal com coragem e resignação. Então, a resposta dos espíritos a Kardec é um manancial de paciência e ao mesmo tempo de esforço, de labor, de arado, mas respeitando. Então, às vezes, não adianta muita pressa para atingir esse objetivo de qualquer forma. É preciso amadurecer. E aqui eu trago uma fala de um ex-pastor, que foi presbiteriano, e que eu sou fã desse cidadão, desse humanista, chamado Caio Fábio. O cara é evangélico, o que é que tem? Pelo contrário, a religião não vai definir ninguém. A gente vai abraçar todo mundo, mas sobretudo trazendo mais uma vez o discernimento filosófico. O que é que ele está falando que me convida a refletir? Ele dizia o seguinte, durante uma indagação, ele dizia assim, a mulher perguntando na entrevista ao vivo, aí ele dizia, hipoteticamente, Maria aqui está perguntando a você, ou está afirmando a você que ela está viciada em igreja e viciada em Deus. Ele parou assim, refletiu e sabiamente disse, peraí, vamos com calma aí. Viciada em Deus, eu não vou concordar com você. Porque Deus é tal qual oxigênio. O oxigênio, o ar que você respira, quem está lembrado que está respirando se eu não indagasse agora, se eu não chamasse a atenção? Então eu não posso ter vício em oxigênio. Eu tenho que respirar o oxigênio de forma natural. Eu tenho que estar com Deus de forma natural, com o oxigênio que eu respiro. Então ele se contrapôs a essa afirmativa. E ele traz uma série de outras reflexões e eu convido a vocês para dividir esse banquete de ensinamentos que ele traz, humanistas, assim, as afirmativas dele, as visões dele, Caio Fábio. Observe. Aí tem a segunda, olha a importância do relógio, tá vendo, Marcinha? Mudou lá. O relacionamento em comunidade, o vínculo entre as pessoas, os temas estarem em evidência a pessoa de Jesus e seus ensinamentos, acolhimento e consolo. Olha, gente, dentro do movimento espírita, algumas pessoas que aqui estão sabem, muitas pessoas tecem críticas, às vezes pela forma que eu trago o meu entendimento da doutrina espírita, que às vezes eu aprofundo muito nessa questão da justiça social. Inclusive a temática dos 58 anos do Centro Espírita Irmão Miguel, que está sendo discorrida por várias pessoas lá, né? Próximo vai ser Iraci Gama, depois a Lisandra. Um mês inteiro falando sobre desigualdade social. E as pessoas criticam. Agora imagina só, se eu chegasse agora aqui para desistir, poxa, as pessoas estão criticando porque às vezes
traz a política para dentro da casa espírita. Qual política eu trago para dentro da casa espírita? Eu vejo uma política partidária, que essa não pertence à doutrina espírita, porque o espiritismo ele não tem preferência partidária. O espiritismo ele traz à consciência, o homem, que ele foi criado à semelhança do bem, de Deus. E aí cada um faça a sua escolha de que caminho você quer andar. Agora eu falo da política que construa um ser humano maior. E se alguém comunga com essas ideias, eu prolifero. Porque se aquilo é bom para mim, enquanto ser humano, dentro da minha comunidade, dentro do meu espaço, eu continuarei. E às vezes, por que eu fiz esse arrodeio para trazer isso, gente? Porque, às vezes, depois de uma fala dessa, já teve gente que chegou para mim, no meu particular, e disse: poxa, você falou de tudo, você só não falou de Jesus. Aí eu disse: eu vou ter que recomeçar. E entender que eu, na minha perspectiva, eu ainda não estou conseguindo tirar, seu João, esses livros de dentro dos armários. O convite, gente, da doutrina espírita é trazermos para o nosso cotidiano, porque a gente não pode ficar na época de Jesus se aplicando aos povos, aos pensamentos, à maturidade psicológica da humanidade àquela época. Eu tenho que trazer o Evangelho para um cotidiano prático. Eu, enquanto professor, o que é que eu faço com essa ciência? Isso é um crivo meu. Com essa profissão, com esse conteúdo, dentro da minha casa espírita, dentro do meu lar, na minha comunidade, na minha cidade. Quais são as minhas ações? Eu, enquanto médico, eu, enquanto advogado, eu, enquanto gari, eu, enquanto desempregado, quem quer que seja, o que eu trago das letras teóricas para o conteúdo prático, como o oxigênio, ou seja, entranhado em mim, alimentando as minhas células. O que eu faço da minha profissão, dentro do meu espaço, ele tem que estar entranhado e fazer parte do meu composto molecular. Olha que coisa. Eu faço esse bem utilizando dessa dádiva que me foi dada nessa encarnação. Quando Joana de Ângeles diz: seremos sábios em todas as ciências e anjos em todas as virtudes, é que ela está dizendo que você, Márcia, que é assistente social, você vai ser médica, você vai ser psicóloga, você vai ser enfermeira e vai experienciar isso e vai ser questionado ao fim dessa faculdade espiritual, construção do espírito, não quem você foi, Márcia, mas o que você fez, o que você foi, com o que você fez, com o que você teve, para que você atinja essa perspectiva de anjo nas virtudes, da não mais necessidade de ser dominada pelo orgulho e egoísmo falado na música da Casa Santa. A casa espírita precisa voltar aos porões da sociedade. Aqui é onde eu falo. Olha que coisa, tá vendo? Tá vendo que eu não estou só? A casa espírita precisa visitar os porões da sociedade. Fincar os pés nos grotões, nos subúrbios. A casa espírita tem que sair da casa espírita e passear pela comunidade, levando arte, consolo e Cristo. Cada um faz a sua reflexão. Eu fiquei com essa. Eu, particularmente, fiquei com essa. Cada um tem a sua. Eu não estou aqui para impor a ninguém o meu pensamento. Aí depois a outra pessoa trouxe um afirmativo. Escola, 2 pontos. Continuar com o estímulo ao estudo aprofundado para despertar as consciências. Tratamento do espírito na caminhada evolutiva. Templo. Como templo,
acolhimento, orientação, consolo, vibrações e esclarecimentos. E aí eu quero falar. Quando as cadeiras se esvaziam, poucas pessoas, em tese, estão se interessando pelo conteúdo e pelo socorro verdadeiro que aqui está. Que a gente sabe que trabalha na casa espírita. Se a gente estiver dentro do movimento espírita e não acreditar que na comunicabilidade dos espíritos, na imortalidade da alma, na reencarnação, que há muitas moradas na casa do meu pai e na existência de Deus, a gente tem que recomeçar tudo. Então, a gente, onde está a falta? Nas pessoas que aqui não estão, ou na nossa incapacidade ainda de despertar no público a fé raciocinada. Porque, às vezes, para atender os nossos irmãos do plano invisível, que é uma das principais tarefas da casa espírita, ou seja, atender aqueles que às vezes a gente, em determinadas, que coisa massa, eu vou falar aqui agora, que em determinadas encarnações, nós fomos os algozes que colocamos eles para voltar agora à casa espírita para buscar um auxílio. E aí, sabe o que é que falta na casa espírita, Márcia? Se falta pessoas, vamos supor que os médios que trabalham na assistência da casa tenham, por força desse labor, serem transferidos para outras cidades. De onde a gente vai continuar o trabalho, minha amiga? Da mediunidade. Luciano, seu João, Marcinha, meus irmãos que estão aqui. Então é preciso que a gente traga esse conteúdo prático de uma casa que dê assistência e que traga as pessoas ao raciocínio lógico da verdade das escrituras espíritas, por assim dizer, para que as pessoas, em sabendo dessas verdades incontestáveis, elas dizem: eu preciso estar nesse espaço como forma de contribuição e dar continuidade no atendimento desses espíritos que vão chegar até a gente procurando o socorro. Porque senão a gente reduz o espaço e outros vão fazer o trabalho que efetivamente essa casa de 1929, eu estou trazendo aqui hipoteticamente, logicamente, de tantos anos, se recolheu do seu trabalho, do seu acordo, por assim dizer. Estou cumprindo. E aí, a gente chega a mais um aqui. Eu acredito muito na educação. A casa espírita necessita criar mecanismos que atraiam o interesse. Opa aqui. Olha que coisa, Márcia. A casa espírita precisa criar mecanismos que atraiam o interesse da juventude e assim trabalhar para melhor servir. Aí sabe o que é que a gente faz? A gente pega um livro que a juventude não está mais acostumada, ou seja, a gente quer fazer um processo de retrocesso, porque quer não queiramos, ou não queiramos, as crianças, elas estão ligadas às tecnologias. Nós, enquanto adultos, estamos na tecnologia. Imaginem as crianças. E vocês, não, você agora vai abrir o Aurélio para procurar aqui o significado dessa palavra. É utopia, gente. Então, com isso, o que é que eu estou dizendo? Que a gente tem que utilizar os recursos e as ferramentas das crianças para educar as crianças, para que aquele trabalho se torne prazeroso. Se eu pedir para um de vocês aqui, eu quero que você guarde aí as datas de aniversário de todos aqui, como a gente fazia. Pera aí. Se eu tenho aqui a ferramenta, o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, o calendário que vai me avisar. Mas aí você está afastado da pessoa, não está dando importância, mas só que o conteúdo
por esse processo de aceleração de conhecidos e amizades que a gente faz, é um contingente muito maior que a nossa memória não consegue abarcar. E todos, queiramos ou não, com exceção da minha amiga Nandinha aqui, já estamos caminhando para aquele processo de descenso que eu falava, né? E aí, pautado nessa parte de ter cuidado, porque tudo é uma questão de equilíbrio, a gente tem que fazer reflexões. Antes de falar a última solicitação. Aí vamos fazer o seguinte, para poder não misturar, eu vou ler logo aqui a última, para poder eu já ir na parte de finalização. Mas essa música que eu ia tocar tem muito a ver com a busca do equilíbrio, para que a gente não se afaste do Aurélio e também não fique tanto no celular, né? Só como uma analogia. Acredito que precisamos da arte, ó, combinou, para trazer os jovens para a casa espírita. Concorda, Luciano? Concorda, Nadinha? E você, Márcia? Você não falou. Sim. Ah. Para trazer os jovens para a casa espírita. Arte. Se você observar, esses espíritos que estão reencarnando aí, eles têm um trato, um lidar com a arte inenarráveis. Uma facilidade, você concorda comigo também, minha amiga? Que eles têm uma facilidade de expressão, de comunicação, de dança. Eu tenho isso dentro da minha casa, minha filha, uma facilidade gigantesca de... Como é que você consegue copiar uma coreografia desse tamanho aí? O HD, como a gente fala, está vazio. As experiências são outras, né? As formas de acessar as informações, então agora a gente precisa aproveitar e trazer, como eu falava, o conteúdo, sobretudo, dentro da arte. Precisamos pensar na continuação do trabalho no futuro, não é? Então, com essa aqui a gente fechou. Então, já que a gente está falando em música, e vocês fizeram um compromisso no mundo espiritual de me ajudar a cantar, ou não foi? Foi não? Foi, Leninha? Ah, você queria que não foi, que a gente conversa depois. Então a gente vai trazer uma música reflexiva que eu já canto aqui sempre. Para quem está vindo na casa espírita, eu acho que ninguém pela primeira vez, dá tempo, eu mesmo estou vendo, né? A gente vai cantar Essência. Tem gente que está vendo pela primeira vez? Quem está vindo pela primeira vez aí? Olha, lá no fundo. Ah, tá ali, tá ouvindo. Às vezes a gente reclama da chuva. Poxa, tá chovendo. A gente reclama do frio. Poxa, que frio. A gente reclama do sol. Poxa, que sol. Mas na sabedoria divina tudo tem a sua fundamentação, tem a sua finalidade. Mas a gente, por estar imerso nisso que eu iniciei a minha fala, nessas formas de compulsão, de complementação das nossas necessidades, a gente às vezes se esquece de contemplar esse arcabouço natural, essa natureza, e valorizar cada instante. Eu falei do oxigênio, mas vocês notaram que o ar-condicionado não está ligado hoje? O ventilador, Leninha está ali fazendo assim, oh, que bom. Eu perguntei a vocês se o ar que eu respiro está aqui. Vocês lembraram que o ar está aqui? Agora não, que está nublado, mas quem nesses últimos meses aí olhou e contemplou as estrelas, exceto na lua cheia, que eu acho que é a única coisa que a gente fala, nossa, a lua está bonita, né, Marcelo? Como a lua está bonita hoje, ela dá aquele ciclo para chegar cheia, a gente só olha a cheia, não olha a nova, a quarta crescente, quarto minguante, mas é a mesma lua encoberta. Essência. O sol ainda nasce, eu já nem lembrava mais. É tanto corre no nosso dia a dia. Passei pelo meu filho, não vi se ele sorria, chorava. Sim,
estrelas são brilhantes. Também já não me recordava. Olha que coisa, ó. O ar que eu respiro também está aqui. Lá fora a chuva cai e eu ligado na internet. Sim, tá tudo tão distante. Por mais que se tente aproximar, são tantos megabytes, poucas livrarias. Se Castro Alves visse tudo isso, choraria e gritava. Vocês, é tão ruim viver assim, tão perto das coisas, tão longe de mim. Quem já aprendeu lá? O quê? Viver assim, tão perto das coisas, tão longe. Aí vocês pensaram que eu ia acabar a palestra e não ia no pé de cada um aí, porque a câmera não ia me acompanhar. Mas eu vou. É tão ruim. É tão ruim viver assim. O quê? Perto das coisas, tão longe de mim. Olha, levar um sorriso. É tão muito bom. Minha amiga, tão perto. Lu? Tão. Você, minha amiga, como é seu nome? Andréa. É tão. O quê? Você, meu irmão. Tão perto. Você, Aúde. Longe de mim, mais uma vez. O quê? Agora deixa comigo. Olha, são tantas coisas que inventam para nos aproximar, mas que se usadas de forma incorreta só fazem nos afastar. iPod, iPad, notebook, WhatsApp, Facebook, Instagram, X. Né? Sabia, Nandinho? MP3, MP4, MP5, MP6, 7, 8, 9, 10. Tem até um tal de MP30. Você sabe para que serve? Sabe não? Eu também não. Aí, pai, chega assim. Ô, mamãe, o que é, minha filha? WhatsApp, minha filha, o que é? A professora mandou eu fazer um trabalho sobre amor, atenção e educação para segunda-feira, amanhã. Minha filha, agora não dá não. Por que, mamãe? É que eu estou assistindo uma nova novela das 8, 9, 10, vale a pena ver de novo. Tem até o Viva. Corre ali na internet e procura amor, atenção, educação, o que você quiser, que agora não dá para mim não. Ou então fala com seu pai que viu o Bahia ganhar pro Atlético Mineiro ontem na Fonte Nova. É tão ruim viver assim. Oi! Tão perto das coisas, tão longe de mim, mais uma vez. É tão ruim viver assim. Tão perto das coisas e tão longe de mim. Olha, 8 horas, Marcinho. Em ponto. Gente, a Casa Espírita, o desafio é esse. É trazermos a nossa teoria para a prática. Trazermos os nossos livros, conteúdo teórico, para o exercício da caridade na sua essência. Obrigado, Marcinho. É com vocês aí. Obrigado, viu, gente? Show. Muito obrigada, Thales. Eu que agradeço, minha irmã. Essa excelente reflexão e que nós possamos, parar de dizer que o tempo está passando tão rápido, porque ele acabou de nos avisar que nós estamos muito perto das coisas e longe de nós. Então, nosso tempo cronológico é sempre o mesmo. O que está complicado é o nosso tempo psicológico, né?
são as nossas emoções, são todos esses movimentos que nós nos colocamos. E são os principais desafios que nós temos na atualidade para a vida, e aqui, enquanto casa nossa, também passa por esses mesmos desafios, que possamos tirar, como o Salles nos colocou, a teoria desse seu lugar de guardado para a prática, né? Que possamos passar para essa prática. Então agora, nesse momento, nós passamos para a segunda fase do nosso trabalho, que é o passe. O passe hoje é coletivo e ele tem a mesma, vamos dizer assim, funcionalidade, beleza do passe individual, que continuemos em prece para que possamos captar mais e mais. Então, os nossos médios passistas que possam se posicionar, por favor. Ainda sobre essa psicosfera, vamos agradecer ao nosso irmão Jesus Cristo pela possibilidade de estarmos nessa noite, iniciando essa semana, e com a certeza de que conseguiremos alcançar as nossas buscas através dessas reflexões, através do entendimento das nossas fragilidades, mas sobretudo na certeza de que somos esses espíritos imortais. Essas tribulações pelas quais ainda passamos, elas ainda fazem parte da nossa constituição psicológica. Mas à medida que formos amadurecendo essas ideias através das tristezas e dissabores que nos chegam,
sairemos cada vez mais fortalecidos, mais evoluídos espiritualmente falando. Nenhum mal é para sempre. Aquele que busca o espaço da casa espírita tem a certeza de que está sendo amparado por todos os irmãos desta casa, ou da casa a qual ele estiver por pertencer. Nos momentos de fragilidade ou de alegria, contemple, busque o seu espírito guardião, o seu anjo de guarda, a sua consciência. Agradeça, peça que eles, como intermediários do divino, na medida do nosso merecimento, nos fará alcançar os nossos objetivos. Que possamos retornar aos nossos lares, para os nossos familiares, com a luz, com a paz e com a essência divinas. Que assim seja. Obrigada pela presença de todos e que possamos nos sentir convidados para que na próxima semana possamos ouvir Cristina, né, Vasconcelos, que vai nos falar sobre a evangelização infanto-juvenil. E a evangelização volta na próxima. Sim, e voltamos com a evangelização infanto-juvenil na próxima semana.